queria... Nessa qualquer coisa assim, a gente, quando está nessa... uma profissão bem interessante, eu vivo dizendo a vocês, e é verdade, eu não me sinto assim, sabe, professor. Estou assim, eu prefiro dizer que eu dou aula de biologia, até porque dizer que eu sou professor, eu sou um cara formado, né? Eu não fiz curso nenhum para ensinar, mas toda a vida me senti bem em sala de aula, por incrível que pareça, entendeu? Eu me senti bem, eu não me sinto mal em sala de aula, tanto é que eu estou agora, para terminar esse ano, já vão 20 anos de sala de aula. Exatamente há 20 anos atrás, exatamente, eu estava fazendo o segundo período de faculdade. Aí tinha passado recentemente no vestibular, aí comecei a dar aula assim por uma brincadeira. Foi por brincadeira mesmo, eu não imaginava ser professor. Estava numa brincadeira, jogando bola em frente à minha casa, com alguns colegas, assim, da rua mesmo, ali vizinho. Aí um deles fazia supletivo, estava fazendo supletivo, que hoje é o telecurso, né? O pessoal faz telecurso, faz o EJA, né? Pela ensino de jovens e adultos. Aí, para concluir o ensino médio. Aí o cara foi, disse, eu não vou mais não, porque eu estou indo para o colégio e não tem professor. Falta professor de matemática, não sei quem, está faltando professor de biologia. Aí na brincadeira eu disse, eu tenho coragem de dar umas aulas. Disse na brincadeira, eu disse, tu ia mesmo, Sérgio? Assim, no quarto, até não me incomodava não. Mas disse mais em tom de brincadeira. Quando foi no outro dia, ele chegou para mim e disse, Sérgio, ontem de noite eu fui lá no colégio, falei com a diretora. Aí disse que tinha arrumado um professor de biologia. Como é, mano? Não tem coragem de ir lá, não. Aí eu fui peguei na palavra. Bom, já que você falou, e eu disse assim, brincando, eu vou. Até que assim, quando o cara entra na faculdade, vocês vão daqui uns dias estar numa, principalmente se vocês forem morar fora de casa, vocês vão ver o quanto é bom você ter uns 100 reais no bolso, uns 50 reais assim, cedo, que você conseguiu, sem seu pai e a mãe. É a maior riqueza do mundo, enquanto estudante. Porque é aquele dinheiro que você, pô, é meu, eu vou comprar o que eu quiser ali e tal, entendeu? Até para as suas brincadeirinhas lá, suas festinhas, você tem o seu dinheiro lá, isso é muito bom, todo mundo se sente bem com isso. Aí eu fui para lá, falei com a diretora, aí ela disse, não, você fala com o secretário, não sou eu que vou lhe colocar, isso é a Secretaria da Educação. Fala com o secretário, você conversa com ele, eu já antes falo com ele e tal, você vai lá e vê o que é que ele pode fazer. Aí eu fui lá, realmente conversei com ele. Ele me deu um tempo aí de uma semana mais ou menos para que eu pudesse iniciar, porque estava esperando ainda a definição de outra professora que era titular, uma burocracia. Aí eu comecei a dar. Aí ganhava o equivalente hoje a muito menos no salário, muito menos mesmo. Equivalente assim, eu acho que talvez 200 reais, 250 reais. Mas veio, você está numa faculdade, 200 reais que você tem é uma parcela do livro que você compra, é a cervejinha do final de semana, tá entendendo? É aquele negócio que você não precisa do pai e da mãe para pedir. É muito ruim isso, pelo menos eu achava. Aí comecei a dar aula. E ao começar a dar aula, a gente vai se encantando com o negócio, sabe? Eu fui fazendo curso de veterinário, fiz graduação, mas eu vou lhe garantir uma coisa. Muitas vezes a gente brinca em sala de aula assim, é melhor você brincar de bicho, aliás, é melhor você tratar de bicho, né? Porque é um paciente que não reclama, né? E que ele reconhece bastante o que a gente faz. Quando você trata um animal, muitas vezes é um bicho extremamente agressivo, mas quando você vê ele melhorando, você vê a felicidade que dá uma satisfação muito grande, você vê, né? A recompensa é o olhar do bicho, a recompensa é o coice que ele vai dar, entendeu? É o jeito de ser do animal, né? Que é muito natural isso. É uma sensação boa, me deixa muito gratificado, deixa assim. Fiz minha graduação em veterinário, pós-graduação também, fiz 2 pós-graduação, mas eu lhe confesso muito, em sala de aula é como se fosse o meu habitat, sabe? Natural, entendeu?
sala de aula realmente é interessante, porque a gente se decepciona com certas coisas. E vou dizer a você que durante uma semana, quase todas as semanas, quase todas, eu diria que 95% das semanas, numa sexta-feira, quando termino tudo, eu trabalho demais. E todos os colegas aqui que passam por aqui, nenhum é alguém que está assim, ó, à vontade por aí dando aula. Não, naquele sufoco. Aula uma sobrecarga enorme, você lutando com muita gente. Eu particularmente faço isso. Na sexta-feira, terminou aqui meio-dia e meia, pronto. Meio-dia e meia eu não dou mais aula, depois disso, a não ser que eventualmente aconteça essas aulas, às vezes no sábado, na sexta-feira à tarde, que são coisas eventuais que a gente tem que fazer. Afora isso aí, minha carga horária é completa agora. Aí qual é o meu hábito? Às vezes eu chego em casa, às vezes não, na maioria das vezes eu chego em casa, aí começo a pensar no que foi bom e ruim durante a semana. Eu lhe garanto que toda semana a gente se decepciona e a gente se alegra. Toda semana. A gente se decepciona porque, ó, aqui tem quantos alunos nessa turma? Tem uns. Vamos botar 50, né? 50 alunos, para fazer uma conta bem fácil. 50 alunos em cada turma, são 5 terceiros anos. São pelo menos 250 pessoas que aqui no mínimo, porque tem cursinhos aí, manhã, de tarde, de noite. Eu trabalho em outras escolas, trabalho com muita gente. Então, eu por baixo, trabalho com 250 pessoas. Claro, uma conta muito abaixo do que é, mas 250 pessoas. Você não vai esperar que num universo de 250 alunos, todo mundo gosta de você. Claro. Não, escuta, calma. Eu estou apontando aqui o dedo, eu não estou dizendo que o gostar, não estou dizendo assim, o cara sentir raiva de você não. Entendeu? Ser o seu inimigo, não é nesse sentido. É uma coisa natural e você tem que esperar isso. Pô, na época que eu estudava, é inevitável. Aí, senta aqui, pessoal. Ele foi passar por ali. Aí você espera, você não pode esperar que no universo que você mexe com muita gente, você vai esperar que todos lhe acolham da mesma maneira. Não. Tem uns que é mais sanguessudo, né? Tem uns, né? Tem. Que apontou pra mim? Tem uns que é mais sanguessudo. No sentido bom, não é no sentido de ser parasita, não. No sentido de entendeu? Aí tem outros que é mais resignado. E é natural isso, porque na época que eu estudava, fazia ensino médio, no colegial, a gente tem disciplinas, você tem uma afinidade muito forte com ela. Por exemplo, eu toda a vida gostei de biologia, toda a vida eu gostei de química, essa parte mais de saúde, de biológicos, vamos dizer assim, ciências biológicas. Fiz um curso voltado para isso, inclusive. Já não gostava de matemática. Então, pelo fato de você não gostar da disciplina, você fica meio entronchudo com o professor, né? Não é o professor, é a disciplina. Tá certo? E aí, bom, a gente, durante a semana, a gente vê todo tipo de comportamento para o nosso lado, né? E a gente tem que aceitar aquilo ali como normal. E veja, 20 anos de sala de aula, a gente já está mais do que vacinado para ver isso, entendeu? Para ver essas coisas. Mais do que vacinado. O aluno chega para a gente, de repente, olha, a gente sente aquela raiva assim na vontade, quando o aluno se indigna com a gente e fica indignado. Às vezes quer dizer alguma coisa, você não olhar, percebe que ele quer lhe chamar de rapariga. Que é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Você, na hora, você fica assim, mas aí depois cai a ficha, né? Dilui aquele negócio. Não, você vai passar lá na sala. Sabe o que é casa? Aí, depois de reparar, conversa, foi tal, temos que resolve a situação, temos que depois melhora. Mas é assim mesmo, sabe? E o que mais me surpreende é o seguinte, porque a gente, eu disse a vocês aqui, a gente chega aqui falando de tanta coisa técnica, né? Tanta bobagem muitas vezes, que realmente tem muita bobagem, sabe? Dentro de cada disciplina, não é só biologia não. A gente tem cada coisa sem futuro, e você diz, tem que falar isso para aqueles pobres. Porque é isso mesmo.
Entendeu? Esse cara não tem nada a ver com... empurra de goela abaixo o conteúdo. E você tem que dar o conteúdo da maneira assim, que torne menos impactante possível, né? A gente tem que ter essa arte, que torne o conteúdo um pouco mais agradável, menos chato, né? Que você que a gente pode dizer isso. Então, e no final das contas, você tem que disciplinar uma turma, aquela história de, ajeita a carteira, né? Pede os meninos para, deixa para olhar a hora depois do celular, aquele negócio, você vai freando ali. E mesmo assim, ainda há quem reconheça, né? Que o trabalho da gente vale, né? Há quem reconheça que a gente está aqui para ajudar. E quando eu digo assim, há quem reconheça, felizmente, boa parte, a maioria reconhece isso, né? A maioria, ainda bem que reconhece isso. Os que não reconhecem, mais cedo ou mais tarde, um dia, possa não reconhecer na minha pessoa, ou na pessoa de outro colega que passa aqui. Mas com certeza, na pessoa de outro professor vai reconhecer o que é bom, entendeu? Nunca é tarde para isso, não. Então, não pense que a gente vem aqui, às vezes pode até aparecer mesmo, o aluno ele acha que às vezes a gente chega aqui invocando mal para vir da aula, né? Você já sai de casa maquinando quem é que vai se habitar para fora, quem é que você vai, né? Não é isso. Mas na hora da prova é? Oi? Não, apesar de eu sacrificar um pouco, né, oferecer ao Baal, mas não é na pior das intenções, não. É na melhor das intenções. Porque isso passa, a prova faz parte do processo. Quando a gente chega aqui, a gente desmistifica um monte de coisa, né? A prova não foi tão ruim assim, lembra disso? Você percebe isso, né? Então, cada vez essa profissão nos surpreende, me surpreende principalmente, porque há ainda muita gente que entende, né? Sabe que a gente é grosso, mas não é grosso no sentido de ser mal educado. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito. Não de ser grosso, porque talvez isso seja um defeito grande que meus pais até reconhecem isso. Eu tenho aqui que puxar também que minha mãe é grossa. Meu pai é um ovelha, mas minha mãe é brava não. É chato assim, mas eu pego no pé da gente, entenda a chatice que eu estou dizendo. Mas há quem entenda que a gente não é mal educado, há quem entenda que isso é um jeito de ser. Eu tenho o meu jeito, se passar 10 colegas aqui, cada um tem o seu jeito. E a arte maior não é nem nossa, sabe? A arte maior é quando você entende a maneira de ser dos 10 que passam por aqui diferente. Porque você vai ver que tem gente aqui que é mais extrovertido, mais introvertido. Isso é a maneira de ser, você está mexendo com pessoas, né? Às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam, sério, tu está triste hoje? Porque às vezes eu fico ali embaixo, fico assim, fico na minha, eu sou calado, na natureza, eu sou muito calado, muito calado. Até o professor Carlos mesmo, quando me chamou para vir trabalhar aqui há 12 anos atrás, eu tive uma conversa com ele, ele ficou surpreso. Disse, Sérgio, eu não acredito que você é professor, não. Eu lhe trouxe porque eu escutei falar de você como professor, né? Me indicaram você para vir para cá. Mas eu ainda não acredito que você seja professor. Porque a maneira que eu sou aqui, calado, muitas vezes assim, você me vê, eu era em sala de aula. Eu sentava assim pelo meio, assim, na sala, e eu não abria a boca para quase nada. Sabe? Fazia ouvir e tal, respondia uma coisa quando me perguntava. Raramente fazia uma pergunta, não era com medo não, porque é meu jeito. Isso é isso, entendeu? Sou muito na minha para essas coisas. Então, quer dizer, o cara quer desse jeito, de ser professor, porque geralmente o perfil do professor é o quê? O cara ser mais extrovertido, né? Ser mais social, digamos assim, se socializa melhor. Não é que eu não me socializo, é que eu sou calado mesmo. E há quem entenda isso, há quem não entenda. Mas a maioria de vocês entenderam isso, né? Entenderam. Alguns aqui já há algum tempo já me conhecem, né? Eu já acompanho desde o primeiro ano. E é uma satisfação, né? Saber que um aluno diz, professor, eu estudei com você 3 anos. Isso é bom, entendeu? Quer dizer, eu fiz parte da vida, né? Eu contribuí, de certo modo, assim, para a formação do cara em 3 anos. Para vocês aqui, para a maioria, nesse ano, né? Então sempre é uma gratificação muito grande você chegar aqui, dizer, com toda a minha grosseria, né? A gente vê isso, né? Realmente a gente fica sem nem saber assim, o que é que diga. Pode chorar. Oi? Pode chorar. Não, vou chorar. Certo?
Faz parte do protocolo. Liberação. Eu já estou liberando a endorfina, já estou bem relaxado. Mas isso é muito bom, isso aqui, olha, quando a gente vê isso, a gente percebe mais e mais, quando a gente sai, terminar hoje, e eu sei, terminar hoje, a gente sabe isso, olha, eu deixei ali pessoas que consideram a gente, né? Pessoas que gostam da gente, a gente sente que você contribuiu. Isso é muito bom, certo? Isso nos fortifica muito para você continuar fazendo. Um dia a gente vai se deparar, quem sabe, possivelmente. A gente vai num comércio, a gente vai num consultório médico, numa repartição pública. Eu já estou há algum tempo já passando por isso. Você chegar para resolver uma coisa no banco, aí quando você vai conversar com o caixa, o cara olha para você e diz: eu fui seu aluno, tal, você foi meu professor em tal local. E aí, rapaz, é uma sensação única, sabe? Sensação única. O cara, você ouvir isso, você foi meu professor em tal ano. Lógico, não é muita gente. Você diz aonde foi, onde estava, foi naquele local, foi naquela, você vai lembrando. Né? Eu passo por essa situação frequentemente. Já passei pela sensação, talvez eu já tenha dito a vocês aqui, de estudar, de ser colega de turma com ex-alunos. E quando eu estava fazendo minha seleção para o mestrado, eu estudei para o mestrado com alunos que estudaram comigo aqui no Motivo, estudaram comigo lá em Patos, que faziam veterinária, estavam fazendo pós-graduação comigo. O que é interessante, os caras me chamavam de professor. Pô, deixa, professor, pô, não. É colega aqui. Não, eu sou professor tem. Aí quando eu chego na UFCG em Patos, frequentemente eu vou lá para falar com a minha orientadora.